Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e dizer até, saudar a boa disposição e a forma respeituosa que tem para com o Parlamento, até em contraste com alguns dos seus colegas de Governo. Sr. Ministro, o Governo anunciou há cerca de um mês um plano para duplicar no Sistema Nacional de Saúde o número de ventiladores. Isto foi feito há cerca de um mês. O que é certo é que há 4 dias atrás tivemos notícia pela comunicação social que todo este processo de fornecimento de ventiladores está bloqueado por burocracia do mercado chinês. O Ministério da Saúde comprou cerca de 1.151 ventiladores à China, apenas 73 se encontram em Portugal. Eu ainda ontem tive a oportunidade de uma audição também com o Sr. Ministro de elogiar aquilo que foi o papel e a intervenção de todo o corpo diplomático, designadamente do embaixador de Portugal na China, mas gostaria de perguntar ao Sr. Ministro que garantias é que tem e que pode dar ao Parlamento de quando é que vão chegar efetivamente estes ventiladores, se todos os problemas e os motivos do atraso já foram ultrapassados, ou seja, quando é que teremos estes 1.151 ventiladores em Portugal. Depois, uma segunda nota em relação às empresas exportadoras, que têm um papel importantíssimo, como é evidente, para a economia nacional e que representam qualquer coisa como 44% do PIB nacional. As 10 maiores empresas nacionais exportadoras representaram em 2019 um conjunto de vendas e bens ao exterior de cerca de 22%. O que é certo é que, se destas 10 maiores empresas exportadoras, 7 estão ligadas à indústria automóvel e estas 7 empresas estiveram paralisadas, a indústria teve parada e começam agora a retomar de uma forma moderada, até sobre o modelo de turnos. Apenas uma destas grandes empresas exportadoras diz ter continuado a produzir na sua capacidade normal. E a pergunta que lhe queria colocar, Sr. Ministro, é qual é que é o pacote concreto de medidas de apoio às empresas exportadoras, e aqui já não falo só nas grandes, não é relativamente a estas 10, é ao todo dessas empresas exportadoras que não só contribuem, como é evidente, para o PIB nacional, mas também permitem salvaguardar milhares de postos de trabalho. Um terceiro tema que lhe queria aqui trazer tem a ver com o acordo de comércio que foi assinado no passado mês de abril, o acordo de comércio entre a União Europeia e o México. Este acordo vai permitir que praticamente todo o comércio de bens na União Europeia, entre a União Europeia e o México, esteja isento de taxas. Há aqui também uma agilização de procedimentos aduaneiros e sabendo todos nós que o mercado económico internacional é extremamente competitivo, a pergunta é de que forma é que as empresas portuguesas e, em concreto, através daquilo que é a diplomacia económica, é que vamos posicionar as nossas empresas para este mercado e estas oportunidades fruto deste acordo comercial, numa altura em que as empresas portuguesas, como é evidente, precisam de aumentar as suas vendas. Depois, um quarto ponto, que tem a ver com a situação em Moçambique. Ainda ontem isso foi colocado, penso que até pelo PSD, mas tenho ideia que o Sr. Ministro acabou por não responder. Mas a situação em Moçambique é extremamente preocupante. Nós temos muitas empresas, há muito investimento, e, portanto, saber também de que forma é que não só o Ministério está a acompanhar, como que apoios é que estas empresas poderão ter, e estamos a falar de muitas empresas portuguesas e de muitos postos e de muitos empresários.
Depois, dizer também o seguinte e algumas notas sobre aquilo que foi a intervenção inicial do Sr. Ministro. É evidente que há uma quebra de procura, há uma paralisia daquilo que são as feiras internacionais e dos congressos, e essas feiras internacionais e esses congressos, seguramente, é um setor que vai-se ter que reconfigurar, porque tudo aquilo que são grandes ajuntamentos, enquanto pelo menos não tivermos a vacina e uma imunização coletiva à escala global, dificilmente estas feiras e estes congressos terão grande continuidade, pelo menos nos termos e no modelo, nos modelos em que estão concebidos. Agora, nós sabemos, efetivamente, que estas feiras são enormes oportunidades para as empresas portuguesas e o passado demonstra precisamente isso. E a pergunta que lhe coloco é se já existe alguma perspectiva, e se calhar não tanto para si, mas para o Sr. Secretário de Estado, que acompanha mais de perto estas matérias, o que é que está a ser pensado, de que forma é que, pelo menos durante todo este período do Covid, como é que estas feiras e estes congressos irão funcionar? Possivelmente, e admito que me possa responder e aceito, como é evidente, que me diga, olha, o setor ainda está a pensar, ainda está a ponderar, ainda se está a adaptar e, portanto, ainda não há uma conclusão sobre aquilo que será a definição e o modelo em que estas feiras e congressos vão existir. Mas é com particular preocupação que nós olhamos para este setor, porque é um setor, como é evidente, importante para as nossas empresas, é no fundo um passaporte que elas utilizam para um contacto direto com outras economias e de apresentação dos nossos produtos e, portanto, é algo que nos preocupa. Dizia o Sr. Ministro aqui que vivemos uma crise conjuntural, nós acompanhamos, como é evidente, mas eu diria que esta crise conjuntural terá necessariamente efeitos ao nível estrutural daquilo que é o tecido empresarial português. Eu diria que a retoma, não sei se será tão imediata como isso, até porque vai depender de setor para setor de atividades. O senhor Ministro diz que tem a expectativa, eu diria um bocadinho otimista, de que em 2, 3 anos isto será retomado. Eu diria que, à data de hoje, dificilmente alguém poderá assumir qual é o perímetro do impacto que esta crise terá nas empresas e depois também, como é evidente, ao nível social, mas aqui falando em concreto das empresas. Um último ponto, até porque já estou a esgotar o tempo, um último ponto que o Sr. Ministro na intervenção inicial falou e que é muito importante, que tem a ver com a reindustrialização da Europa e designadamente Portugal, ou seja, tem a ver com a relocalização daquilo que são as cadeias de produção e da indústria, daquilo que é a transferência desta mesma indústria e destas cadeias de produção da Ásia para a Europa. E aqui pergunto-lhe, porque aqui também há competição, como é evidente, e vai haver uma competição dura entre os diferentes Estados-membros da União Europeia, era importante perceber que medidas, que pacote de medidas de atração e de captação destes investimentos e destas mesmas indústrias para o país. E isso é algo que deve ser feito já e deve estar a ser preparado já. Não é depois do Covid, porque depois do Covid nós não sabemos quanto tempo é que o Covid vai durar, infelizmente, mas pode levar anos. E, portanto, estas transferências estarão seguramente os Estados-membros já a pensar já, e não tenho dúvidas que eventualmente o Governo também o esteja a fazer, e, portanto, gostaria que o Sr. Ministro pudesse, de alguma forma, também aqui poder detalhar um bocadinho mais daquilo que foi a sua intervenção inicial e que sobre este ponto nós acompanhamos também, como é evidente, e sinalizamos essa preocupação sobre esta temática. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço-lhe a sua compreensão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado. Eu passarei a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, que foi diretamente interpelado pelo Sr. Deputado, mas queria antes responder às questões que me dirigiu. Em primeiro lugar, quanto ao nosso plano de duplicação de ventiladores, sim, esse é o nosso compromisso e é isso que estamos a fazer.
Eu faço notar que nós nunca tivemos mais de 3/4 da nossa capacidade disponível em unidades de cuidado intensivo e em camas ventiladas ocupadas, mesmo no pico da pandemia. Neste momento ainda não sei os números de hoje, ontem estava em cerca de 150 o número de camas ventiladas ocupadas no Serviço Nacional de Saúde, o que é muitíssimo inferior ao número de ventiladores disponíveis e ao número de ventiladores encomendados e também ao número de ventiladores que nós vamos produzir em Portugal através do ventilador Atena. E é por isso que temos conseguido gerir o processo, que não é fácil para ninguém hoje no mundo, porque é um processo muito competitivo, de obrigar à satisfação tempestiva das encomendas que fizemos no estrangeiro para reforçar também a nossa capacidade nacional. Eu percebo o que o Sr. Deputado diz quanto aos apoios às empresas exportadoras e, designadamente, às maiores empresas exportadoras, e como também tenho as minhas afinidades com o CDS, já lá vou, não me passa pela cabeça que o Sr. Deputado me esteja a propor que o Estado financie direta e maciçamente as grandes empresas exportadoras portuguesas, que aliás nem preciso, reparem, a Auto Europa esteve praticamente mais de um mês parada e os salários dos seus trabalhadores foram integralmente pagos, a Galp parou as duas refinarias, primeiro a refinaria de Matosinhos, agora a refinaria de Sinas, por manifesta excesso de capacidade armazenada e, contudo, não entrou em layoff, portanto tem capacidade para, mal era que as nossas maiores empresas não tivessem capacidade para aguentarem sozinhas uma pancada de 1 mês ou 2 meses de dificuldades económicas. E, portanto, a nossa preocupação essencial tem sido, pelo contrário, nas micro, nas pequenas e nas médias empresas, quer as exportadores, que dizem aqui mais respeito ao nosso Secretário de Estado, quer a generalidade das empresas portuguesas. Tem o Sr. Deputado toda a razão quando chama a atenção para as dificuldades que se vivem em Moçambique. Infelizmente, neste momento, há mesmo uma questão de segurança e de segurança com uma dimensão militar e, felizmente, as Forças Armadas de Moçambique têm aumentado a sua capacidade de resistir e vencer os ataques terroristas que têm ocorrido na região norte de Moçambique, em particular em redor, não em Pemba, mas na região de que Pemba é o centro mais importante, e também os países mais próximos, em particular a África do Sul e o Zimbábue, têm também cooperado. Como compreende, em cooperação militar, nós temos uma cooperação muito estreita com Moçambique, mas é uma cooperação sobretudo do ponto de vista estratégico e de formação. Recordo que, ano passado, quando os fuzileiros portugueses desembarcaram em Moçambique para apoiar na busca e salvamento de pessoas por causa do Idai, do ciclone Idai, as autoridades moçambicanas pediram que eles desembarcassem desarmados. E nós compreendemos esse pedido, não é? Quer dizer, ainda não passaram 50 anos sobre a guerra colonial. Portanto, naturalmente que Portugal estará presente neste esforço internacional, mas estará presente no papel e no lugar que lhe cabe, dada a história. Tem também o Sr. Deputado toda a razão quando chama a atenção para o México. Aliás, uma das grandes empresas internacionalizadas portuguesas acabou de ganhar um concurso de mais de 600 milhões de euros no México e, portanto, eu, aliás, o que fiz foi fazer regressar ao México o embaixador Caetano da Silva, que é um dos poucos casos embaixadores portugueses que repetirá o lugar. Não é uma tradição portuguesa, mas eu fiz questão de propor ao Presidente da República isso, exatamente porque ele fez tão bom trabalho do ponto de vista da diplomacia económica e as oportunidades no México são tão grandes que eu não hesitei, e fez um tão bom trabalho na diplomacia económica em Luanda, e sendo um dos embaixadores mais qualificados, e não hesitei em incumprir a regra da não repetição e pô-lo outra vez no México. Quanto à questão que colocou e que o Sr. Deputado Carlos Pereira também tinha colocado e eu não tinha tempo de responder, pois evidentemente este é um momento de acelerar a nossa transição digital. O Sr. Secretário de Estado
poderá especificar melhor sobre o que a ICEP está a fazer, do ponto de vista do acelerador digital e do chamado Digital Matchmaking. Eu apenas tomo a palavra para dizer que, sendo reconhecidamente uma pessoa muito conservadora em muitos domínios, devo confessar que até foi uma surpresa para mim quando li uma vez, acho que foi no Jornal de Negócios, que a ICEP estava a promover o Tinder das empresas. Eu disse, Tinder? O que é o Tinder? O Tinder pensei que era aquela coisa das crianças, o Kinder. E depois explicaram-me o que era e disse, pá, uma pessoa... Estou como ao arcebispo de Braga quando reagiu ao pato com laranja, quando disse, foi preciso chegar a esta idade para saber estas coisas. Olha, estou assim. Mas o Sr. Secretário de Estado é mais novo, mais moderno, explicará melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, faz favor. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado, obrigado pelas questões. No que diz respeito àquilo que fomos fazendo e que temos que fazer para preparar também a reabertura progressiva da economia e das economias nossas clientes, nós fomos desenvolvendo um conjunto de iniciativas. Deixe-me dizer que a primeira coisa que fizemos, e quando digo fizemos, este coletivo é o Governo, mas naturalmente com a ICEP, que executa as políticas públicas no quadro da internacionalização, foi criarmos um barómetro semanal que acompanhou um conjunto muito alargado de empresas exportadoras de vários níveis. Alguma comunicação social chamou-lhe o termómetro, e nós temos acompanhado 240, neste momento o número que acompanhamos é 240 exportadores transversalmente de todos os setores, identificando em que circunstância é que estão, quem é que fechou por layoff, quais são os mercados que fecharam primeiro, onde é que permanecem com encomendas. E devo dizer que neste momento dessa amostra, desse conjunto de empresas do barómetro, nós temos 25% dessas empresas em claras de dificuldades, temos mais de 60%, 61% de empresas que tiveram processos de encerramento total ou parcial, mas algumas já reabriram e, portanto, já estão, pelo menos algumas delas, a retomar atividades, e temos 14% aproximadamente de empresas que neste contexto encontraram novas oportunidades de negócio e conseguiram rapidamente recentrar a sua atividade nessas oportunidades, e aí tenho que dar, evidentemente, particular saliência àquilo que foi possível fazer, quer no setor farmacêutico, quer no setor, em particular o têxtil, que em alguns casos conseguiu redirecionar a sua oferta para produtos para o Serviço Nacional de Saúde, mas para os Serviços Nacionais de Saúde e para os serviços essenciais de combate à Covid, e também para a área dos serviços, quer nos serviços digitais, quer no Customer Service, quer nos centros de engenharia, que também eles continuaram a trabalhar e a exportar serviços. E que viram, mais uma vez, apesar de tudo, nesta pandemia, algumas oportunidades para continuar a exportar. Nós, depois desse termómetro, desenvolvemos com a ICEP um conjunto de task force para acompanhar especificamente alguns setores. O primeiro foi, evidentemente, o setor farmacêutico e de bens de equipamento na área da saúde. O segundo foi o setor agroalimentar. Eram centrais para continuarmos a ter uma implementação do estado de emergência que fosse eficaz, e, portanto, a ICEP acompanhou muito particularmente esses dois setores. E depois um grande reforço na área digital e até na logística de apoio ao digital, em que implementámos rapidamente uma task force para fazer o apoio de algum redirecionamento da nossa oferta para os canais digitais. Não é sequer uma grande novidade, eu diria que nós temos vindo a fazer desde 2017, pelo menos no quadro do novo plano estratégico da ICEP, que neste momento está em fase de encerramento, mas nós temos vindo a implementar um conjunto de ferramentas digitais, algumas delas já apresentadas, e era muito importante, especialmente nos bens de consumo, que esses canais estivessem disponíveis para manter algumas vendas, apesar da fortíssima queda da procura. Devo dizer que, neste momento, nós redesenhamos aquilo que era o internacionalizar para um internacionalizar bietápico, e o bietápico no sentido em que construímos um conjunto de ações de reação rápida que eu alinharia em 3 domínios. O primeiro domínio, da liquidez e da gestão de risco, onde foi muito importante, e aí o Ministério da Economia teve um papel decisivo
considerar dentro das linhas que foram acordadas que fossem linhas para tesouraria, para fundo de maneio, garantindo que rapidamente as empresas exportadoras pudessem ter recursos financeiros para responder às novas encomendas quando a economia e a procura retomar. Esse foi um elemento decisivo. O outro, na gestão de risco, foi a aprovação que esta Assembleia da República, a aprovação que foi concretizada na última quinta-feira da alteração do plafond para 3 mil milhões. Devo dizer que nós, numa primeira iniciativa, a montante, tínhamos reforçado os plafons, essencialmente das linhas para fora da OCDE, quando percebemos que o primeiro foco, depois da China, foi o aumento do Covid e da pandemia na União Europeia e, portanto, procurámos ajustar e alinhar para alguns mercados fora da OCDE, aumentando esses plafons. Isso foi decidido em Conselho de Ministros e depois, então, já numa lógica de focar nas garantias de Estado para mercados dentro da União Europeia. Sr. Secretário de Estado, eu pedia a Vossa Excelência capacidade de síntese, por favor. E então, eu diria, o segundo domínio foi, evidentemente, o da promoção digital. Nós tivemos que redirecionar, porque muitas das associações, evidentemente, foram vendo cancelar de forma progressiva os eventos internacionais que tínhamos e, por fim, redirecionar a política de investimento direto estrangeiro, aproveitando a janela, que apesar de tudo é uma janela de oportunidade que temos naquilo que é uma nova regionalização das cadeias de abastecimento e até da construção de algumas redundâncias europeias de cadeias de abastecimento muito abastecidas a partir de regiões fora da União Europeia e que vão dar a Portugal, e eu acredito firmemente nisso, vão dar a Portugal novas oportunidades de IDE, não apenas no setor dos serviços, mas particularmente no setor industrial.